graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja, amém? Eu convido os irmãos a abrirem Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1. Estaremos lendo dos versículos do 18 ao 23. Mateus 1, 18 a 23. E diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Glória a Deus. Senhor, agora neste momento eu te peço, Senhor, pela minha vida, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja me revestindo com a tua unção, Senhor, para que eu possa tão somente falar aquilo que está nas tuas escrituras, Pai. Senhor, não permita que a minha carne venha falar, mas que o teu Espírito se manifeste, que nós possamos, como corpo de Cristo, crescermos e sairmos edificados e alimentados da tua casa, Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E o tema dessa manhã do nosso estudo: por que nasceu Jesus, o Salvador? Jesus, ele vem na sua missão principal em mudar a história do homem, o destino do homem. Se antes estávamos condenados pelo sangue derramado de Jesus na cruz, sem que nós nada fizéssemos, e sim pela graça, foi mudado o nosso destino. Se o confessarmos como Filho de Deus, e confessarmos também que Ele é o nosso Senhor e Salvador, receberemos o Espírito Santo, reconheceremos o nosso pecado e seremos salvos e eleitos à eternidade no céu. Mas também, irmãos, nós estaremos estudando nesta manhã mais a fundo isso. Uma série de outros detalhes que vêm nos mostrar essa vinda do nosso Senhor entre nós. E esse mesmo texto que nós lemos, existe um paralelo dele também em Lucas. Depois os irmãos podem ler em casa. Lucas 2, dos versículos do 1 ao 7, também vem a descrever esta passagem. Ao todos, são 4 evangelhos que falam da vida e da obra do nosso Senhor Jesus. O Evangelho de João, ele tinha como objetivo falar a judeus e não judeus, expondo o Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus. Cada um deles tem uma particularidade desses 4 evangelhos. Os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que também são conhecidos por evangelhos sinóticos, ou seja, têm as mesmas características e perspectivas.
A palavra sinótico, ela significa mesma visão. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinótico porque tem muitos elementos em comum. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira parecida. Os 3 têm mais ou menos a mesma estrutura e tem várias histórias repetidas. Marcos, ele escreve para os romanos e tem como objetivo mostrar que Jesus é o servo que trabalha, que realiza, que opera milagres. Lucas escreveu para os gregos e tinha como objetivo provar que Jesus é o homem perfeito. É o evangelho que mostra a salvação, as parábolas sobre salvação. Jesus é aquele que se interessa pelos povos, pelo homem, pelos gentios, pelos desprezados da sociedade. E chegamos ao nosso Mateus, que é o evangelho que lemos hoje. Mateus escreve para quem? Para os judeus. E ele tem como objetivo provar aos judeus que Jesus era o rei dos judeus. E como Mateus escreve aos judeus, o comportamento dele é de acordo com aquela sociedade. Nós podemos reparar que várias passagens de Jesus ali, ele era um judeu que falava para os judeus. Muitas vezes, para que nós possamos entender de fato muitos daqueles atos que Jesus fazia, nós temos que estudar a cultura do povo judeu. Porque muitas vezes nós podemos olhar e não entendemos. Aí você vai ver que era de acordo com um costume, uma característica que existia naquela época. E uma das características daquela época, você vê que Mateus, ele expõe a genealogia de Jesus. Por quê? Porque era importante naquela cultura provar que Jesus era realmente israelita, era um descendente judeu, se fazia parte. E ele fala desde Abraão, Davi e até José, mostrando toda a sua árvore genealógica, terminando em José, esposo de Maria, pai terreno de Jesus. E ele tem um cuidado de deixar, de frisar, José, marido de Maria. Isso nós podemos ver aí no esse mesmo capítulo que nós estamos lendo, um pouquinho antes, no versículo 16, que fala: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Ao todos foram 42 gerações, tá? De forma a reforçar este lado humano de Jesus. Mesmo que a sua concepção aos olhos do homem tenha sido algo sobrenatural, porque Maria, ela não havia conhecido ainda José de uma maneira íntima, que ela pudesse engravidar. Mas o Espírito do Altíssimo esteve sobre ela. E a partir deste ato, ela recebe no seu ventre aquela criança que viria a mudar o nosso destino, a mudar o destino de toda a humanidade. A partir desse momento, podemos ver todo um trâmite natural aos olhos do homem. O nascimento de Jesus ocorre de maneira natural, como se ainda nos dias de hoje as crianças nascem. Algumas necessitam nascer no hospital, mas hoje muitos
através de uma cesariana, mas muito se nasce ainda através de um parto normal. E vem se descrevendo toda a geração, desde Abraão até Davi, que se somam 14. De Davi até a deportação da Babilônia, mais 14. E depois até Cristo, mais 14. Da deportação até Cristo, mais 14. Isso nós podemos ver nesse mesmo capítulo, no versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E nós não vamos aqui vamos ler lá toda a geração, até porque tomaria um certo tempo da nossa palavra. Mas eu quero me atentar aos irmãos a alguma situação. Olha só, se fosse homens carnais analisando estas gerações, provavelmente muita gente a gente tiraria dali. Estou falando olhando com os olhos carnais de um homem natural, tá? Vamos ver Raabe. Raabe era uma prostituta. Será que a gente se sentiria muito agradável em colocar na nossa genealogia uma prostituta? Acredito que não. Ruth nem sequer era judia, era moabita. A própria lei estabelecia que não entrará amonita nem moabita na congregação do Senhor, nem até a 10ª geração deles não entrarão na congregação do Senhor para sempre. Isso está escrito em Deuteronômio 23:3. Ruth pertencia a um povo estrangeiro e odiado. Tamar seduziu deliberadamente o sogro Judá e cometeu o adultério com ele. Isso os irmãos podem ler lá em Gênesis 38. Batseba, a mãe de Salomão, foi a mulher que Davi tomou de Urias, seu marido, valendo-se de uma imperdoável crueldade. Ela fica com o homem que assassinou o seu marido. E eu reforço, será que aos nossos olhos a gente iria manter essas pessoas na relação? É meio difícil, né? Dentro de uma genealogia judaica, não era comum o nome de mulheres. Nós podemos olhar que, baseado na nossa sociedade de hoje, podemos dizer até que era uma sociedade machista, né? Parecia que a mulher estava sempre atrás, sempre em segundo plano. Mas Jesus, Ele vem de maneira a mudar isso, a quebrar barreiras que muitas vezes o homem ainda insiste em mantê-las até os dias de hoje. E além de não ser comum este nome dessas mulheres, muito menos se elas não fossem judias e que tivessem praticado atos que as desabonariam. Jesus nasceu para quebrar estas barreiras. Jesus nasceu para nos salvar, e dentro dessa salvação, Jesus quebra barreiras, rompe paradigmas. Jesus abre portas. Jesus quebra regras estabelecidas pelo próprio homem. Situações que o homem tenta impor para dificultar o acesso ao reino do céu.
Em Jesus, a barreira que separava judeus de gentios, ela é derrubada. Em Jesus, a barreira que separa o homem da mulher é derrubada. Em Jesus, a barreira que separa o santo do pecador é derrubada. Homem e mulher estão igualmente perto do amor de Deus. Por mais que o homem queira ainda tentar ser algo supremo, algo superior perante aos olhos do Pai, somos iguais com o amor de Deus. Temos sim funções específicas. Ao homem cabe as suas funções e à mulher as suas funções. O que a gente tem visto hoje em dia é uma inversão. Você já não sabe quem é mais o homem, quem é a mulher, quem é o marido, quem é a esposa, ou quem é o pai, ou quem é a mãe. E é por isso que a sociedade está nessa depravação. Somos iguais, sim, porém temos especificações e obrigações distintas, tanto na obra do Senhor quanto na sociedade. E é nossa responsabilidade estarmos dentro da palavra do Senhor, nos orientados pela palavra de Deus, para que possamos executar de maneira fiel aquilo que o Senhor determina em nossa vida. Amém? E a palavra mostra que até aqueles que cometeram grandes pecados são chamados ao arrependimento. Jesus, Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para resgatar a ovelha perdida. Jesus veio para buscar aquele que está afastado do Senhor. Jesus veio para buscar aquele que nunca conheceu a Deus verdadeiramente. Por isso que nós devemos, irmãos, estarmos na casa do Senhor por Cristo. Não pelo homem, não por aquele que prega, não por uma fachada ou por uma denominação, seja lá o que for. Eu costumo dizer que se aquilo que atrai a pessoa à igreja não for Cristo, ela não fica. Nós podemos fazer o evento que for nessa igreja, vamos encher a barriga de todo mundo. Acabou, todo mundo vai embora. Pode vir, voltar 1, 2 vezes num culto, mas não era aquilo que estava no coração. O que tem que estar no coração de um homem verdadeiramente é o desejo, é a sede, é a fome pela palavra do Senhor. Independente de quem pregue, de quem ministre, como se fala, se a pessoa fala pulando, se a pessoa fala gritando, ou se a pessoa fala de maneira suave e serena. A palavra do Senhor, ela é única, verdadeira, eficiente e eficaz. O Senhor está à porta do nosso coração e bate. Se abrir, entrará e ceará conosco. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus vem primeiro para salvar o povo de Israel, mas aquele povo não o reconheceu, aquele povo não o recebeu. E aí, irmãos, aquele povo que não o recebeu, abriu para nós a porta, né? Abriu esse acesso, e nós, os gentios, fomos enxertados na videira que é Cristo. Olha só, João capítulo 1, versículos 11 e 12. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Então, irmãos, todo aquele que crer em Jesus como o Filho de Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, é alcançado pela salvação, por este milagre de Deus, que é o melhor milagre que o homem pode receber. O homem pode usufruir de uma série de milagres que o nosso Senhor, que o nosso Deus derrama sobre a nossa vida. Porta de emprego, saúde, relacionamento. Mas tudo isso pode começar e pode terminar. Mas a salvação, ela é eterna. A salvação é para toda a eternidade. Se nos mantermos no caminho do Senhor, se nos mantermos fiéis aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, o inimigo não conseguirá nos tirar do caminho. O nosso foco tem que ser Cristo, os nossos olhos têm que ter uma direção. Nós temos que parar de ficar olhando para o lado, cada hora está surgindo algo diferente para agradar as pessoas. E nós estamos nos transformando numa geração fraca, numa geração não me toque, uma geração, como diz aí fora, cheia de mimimi. Qualquer coisinha a pessoa, não quero mais, não é isso, vou procurar outra coisa. Irmãos, tenhamos firmes em nosso coração Cristo, tão somente a Cristo. Nossos olhos têm que estar focados nele, não na figura de homens, não no estilo de pregação, não no estilo de comportamento, não em briguinhas dentro do próprio meio cristão, grupos divididos, que um defende uma posição, o outro defende outra posição, e em vez de pregarmos a salvação de Cristo, e ficamos perdendo tempo com isso, e as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. E Jesus nasceu para transformar isso. Jesus nasceu para mudar este nosso comportamento. É por isso que Jesus nasceu, para que nós deixamos a nossa carnalidade de lado e possamos viver verdadeiramente a favor de Cristo, em prol a obra do Senhor, de maneira a vivermos na prática o Evangelho que Cristo nos deixou. Que as nossas palavras, que as nossas pregações não sejam apenas palavras motivacionais, lindas, bonitas, cativantes, que deixem a gente por algum tempo fortes, né? Mas que seja a palavra verdadeira, que se tiver que chamar a atenção, que a palavra nos chame a atenção, que a palavra exponha a realidade, que a palavra exponha que no mundo sim teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus declara: eu venci o mundo. Então deixemos de ser essa geração fraca, light, que não sei, hoje está quente, eu não vou na igreja, hoje está muito frio, eu não vou na igreja, hoje está chovendo, eu não vou na igreja. Eu queria saber se a igreja dependesse de nós, a igreja primitiva dependesse de nós para que ela prosseguisse,
Quem de nós estaria disposto a morrer na boca do leão? Quem de nós estaríamos disposto a morrer pendurado num poste, servindo de iluminação nas ruas de Roma? Que nós possamos refletir sobre a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, de maneira que saibamos realmente por que nasceu Jesus. Amém? Glória a Deus. No Antigo Testamento, as pessoas elas eram ungidas para serem reis, profetas ou sacerdotes. Jesus ele foi ungido para exercer estas 3 funções. Somente Jesus tinha essa capacidade de fazer isso, porque quem ungiu ele não foi o homem, foi o próprio Pai. Lucas 4,18 diz, Lucas 4,18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém? Glória a Deus. Mas aquele povo daquela época, aquele povo judeu, que o rejeitou a Jesus como seu rei, acabou se abrindo para nós gentios a graça de Deus. Fomos alcançados. Hoje, através da vida, do nascimento de Jesus, aqueles que antes eram colocados de lado, porque era só a nação de Israel que caminhava, que poderia caminhar para o céu. Jesus nasceu para mudar esta história. Jesus nasceu para que Ele pudesse, naquela cruz, derramar o seu sangue, dar a sua vida, pagar com preço de sangue o nosso pecado. Cada um de nós fomos comprados, fomos selados por Cristo. Cada um de nós temos o selo de Cristo. Quem já não entrou numa loja e já viu lá alguma coisa exposta lá escrito, já está vendido? Então, irmãos, fazendo um comparativo, cada um de nós já temos aqui um selo, propriedade de Cristo, propriedade do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Por isso nasceu Jesus, o Salvador. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Recebemos o Evangelho da salvação. Hoje podemos usufruir desta bênção que Deus derramou sobre a nossa vida. Olha, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 17, diz assim: e se alguns ramos foram quebrados, aqui ele se refere, aos judeus que não reconheceram a Jesus, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertados em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha que palavra, glória a Deus, glória a Jesus. Fomos enxertados. Se antes éramos desprezados, hoje estamos participantes desse grupo eleito que vai habitar o céu por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Ó Senhor. E Maria, ela usa aqui o termo desposada, ela estava noiva de José, e não existia ainda entre eles intimidade. Porém ela recebe a visita de quem? Do anjo Gabriel, e este vem a comunicar a ela que ela ficaria grávida
E eu fico imaginando, né, o que passava pela cabeça, né, de Maria. Ao mesmo tempo, você conversando com um ser supremo ali na tua frente. E esse anjo comunica a ela que ela daria a luz ao Filho de Deus. Mas como? Se eu não conheço ainda o meu marido? E o anjo diz que o Espírito Santo seria sobre ela. Através da presença do Espírito Santo, ela passaria a ficar grávida. E essa criança seria gerada pelo poder do Espírito Santo sobre a vida de Maria. Olha, aí você imagina a situação quando José fica sabendo da situação. Num primeiro momento, José quis até abandonar, mas de uma maneira a não expor a Maria, porque ele sabia das consequências que viriam sobre a vida dela devido à lei e à cultura daquela época. Porque tal ato, o filho não sendo dele, sugeriria o quê? Que ela havia cometido um adultério. Entendeu? Porém, o anjo aparece a José para tranquilizar a ele, para mudar o pensamento dele, para dizer que afirmar a ele que aquilo que estava no ventre de Maria era obra do Espírito Santo de Deus. Ele não deveria temer em a receber como esposa, pois aquilo que estaria sendo gerado naquele ventre viria para mudar o destino de toda a humanidade. Era fruto do Espírito Santo, e isto tudo vinha para o cumprimento do plano de Deus e da profecia, que lá podemos ver lá em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome. E a partir desse momento, José, com o coração mais tranquilo, guiado pelo poder do Espírito Santo, e o plano de Deus segue o seu curso. Jesus, ele vem ao mundo, ele nasce, ele proclama a libertação do povo, por mais que aquele povo não o tivesse reconhecido como o seu libertador, como o seu salvador. Muitos deles, até os dias de hoje, ainda não reconhecem Jesus como o seu Messias. Reconhece Jesus como um profeta, mas não o Filho de Deus, não aquele que seria enviado pelo Pai. Mas nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, fomos tocados, reconhecemos esse Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, e isto mudou o nosso destino. A vida daquele casal seguiu de maneira igual a de um casal normal. Após o nascimento de Jesus, José e Maria tiveram seus filhos, suas filhas, tiveram uma vida normal. Jesus teve uma vida como homem e como Deus,
Como Deus, Ele realizava as maravilhas. Como homem, Ele dava exemplo de comportamento, de vida, de renúncia, que nós devemos seguir em nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só para frisar, como eu disse que José e Maria tiveram outros filhos, lá em Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, esse versículo diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Amém? Em Jesus a profecia se cumpriu. Somos salvos. Todo aquele que o reconhece e o aceita tem a sua vida transformada. A primeira característica do salvo é o reconhecimento do pecado. É o reconhecimento que ele levava uma vida de pecador. E o arrependimento vem. E o Espírito Santo de Deus toma conta da nossa vida, toma conta do nosso ser, do nosso agir. Isto não quer dizer, irmãos, que nós não pequemos, mas nós não sentimos prazer no pecado. Somos incomodados quando nós pecamos. A nossa vida, ela começa a um processo diário de santificação. Dia após dia, estamos sendo moldados, revestidos, recebendo novas vestes, sendo purificado, sendo ajustado. É como se a cada dia que passasse, nós estejamos sendo lapidados. Éramos aos olhos do Senhor um diamante bruto. E dia a dia o nosso Deus está nos lapidando, está nos preparando até o grande dia que Jesus virá nos buscar. Amém? É presente de Deus para o homem que a nós nada custou, porém a Cristo custou o seu sangue derramado na cruz. Assim, todo aquele que receber a palavra de Deus, por isso que entra a nossa função como igreja, é falarmos de Jesus, é expressarmos esse Jesus que mudou a nossa vida, que mudou o nosso ser. E muitas vezes, irmãos, principalmente quem não era cristão evangélico, às vezes nós temos que parar e olhar como era a nossa vida antes da nossa conversão. O que fazíamos que entendíamos que era prazeroso e hoje nem se passa mais pela nossa cabeça. Quantas coisas em nossa vida, em nosso dia, em que fazíamos achando que aquilo era bom, que aquilo era uma mudança na nossa vida, e hoje o Espírito Santo nos revelou que aquilo que fazíamos era trevas, era erro, era pedra de tropeço, era aquilo que nos afastava do céu, afastava de Deus. Muitas coisas eram frutos de uma tradição que não tinha a ver com Cristo, não tinha a ver com Deus, eram tradições de homem, eram doutrinas de homem. E cabe a nós, como igreja de Cristo,
propagarmos o verdadeiro Evangelho ao mundo, seja com palavras, seja com o nosso testemunho de vida, o nosso comportamento, como estamos nos comportando fora da igreja, como estamos sendo em nossos lares, como estamos sendo no nosso local de trabalho, na escola, no supermercado, no banco, aonde estivermos, o que o mundo está enxergando em nossa vida. Que nós possamos, irmãos, continuarmos neste mesmo Espírito, continuarmos neste único Espírito de Deus, que nos ensina, que nos adverte, que nos orienta e que nos conduz à eternidade, porque Jesus nasceu para mudar a nossa vida. Jesus nasceu para mudar o nosso destino. Jesus nasceu para mudar o destino de toda a humanidade. Jesus nasceu para ser um divisor de águas, um divisor da história. Amém? Que nesse dia nós possamos meditar sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós e tudo aquilo que Ele ainda está fazendo pela nossa vida, até que se aconteça o grande dia, que nós todos, como igreja, subiremos e o encontraremos nas nuvens, e de lá seguiremos para a eternidade no céu. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória a Ele seja dada. Amém? Glória a Deus.